Sempre que eu apareço na varanda, meu cachorro Alfredo late loucamente, sem parar. Parece um alarme de carro que disparou. O único jeito de eu fazer ele parar de latir é ameaçá-lo com o borrifador de água. Ele para de latir na hora. Alfredo, comporte-se. Alfredo. Isso se chama coação. E o Xandão fez uma coisa bem parecida com o Mauro Cid durante a colaboração premiada. Mas em vez de ser para calar o Cid, como eu faço com o Alfredo, foi para fazê-lo falar contra o Bolsonaro. Pode isso, Arnaldo. O Supremo Líder da República Popular Democrática do Bananil e ministro do Soviético Tribunal Federal Alexandre Gland autorizou nesta quinta-feira a divulgação dos vídeos da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Boa, ministro! Agora só falta liberar o vídeo do aeroporto em Roma! E os vídeos do 8 de janeiro que o Dino comeu. A decisão foi tomada logo depois da Procuradoria-Geral da República denunciar o ex-presidente e deve ter sido tomada após o cabeça de manequim receber a notícia de que a direita está dominando as discussões na rede sobre a denúncia a Bolsonaro. Bolsonaristas dominam a repercussão nas redes sobre denúncia da PGR com o dobro das interações de esquerda, aponta estudo. Hora de soltar alguma coisa para tentar mudar isso. E tome vídeo do Mauro Cid. O vídeo já está sendo dissecado e distorcido pelos sarnentos da Globo News como se fosse o Santo Sudário, mas, para azar deles, só um trecho é que fez a internet parar. É a parte em que o vídeo mostra o exato momento em que sua xandidade ameaça Mauro Cid de prisão, caso, segundo ele, mantivesse omissões quanto às informações prestadas em depoimento. Mais que isso, o cabeça de espelho ameaça dar continuidade às investigações em relação ao pai de Cid, a esposa e a filha. No Poderoso Chefão eles faziam muito disso. Na sequência, claro, Mauro Cid mudou sua versão dos fatos, curiosamente, para a versão que o Xandão queria. Deve ser só coincidência. Do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Coação, documentado em vídeo. Só isso. Acho que nem o Tribunal do Crime é assim, ameaçar a família de quem eles estão julgando. Como é que o Xandão concluiu que divulgar isso ajuda ele de alguma forma? Meu Deus. Me responde uma coisa, se eu for suspeito de um crime, o juiz pode mandar prender a minha família se eu não confessar? Na real, acabaram com a Lava Jato por muito menos que isso. Que irônico, a mesma galera que chora ao ver uma família ser ameaçada pela ditadura em Ainda Estou Aqui, acha lindo essa ameaça do Xande. E o PGR ouvindo ameaças do ministro e não interveio. Tudo nesse processo é nulo. Na verdade, se o Mauro Cid fosse um traficante,
O processo já estava encerrado com pedidos de desculpas e indenização vitalícia depois dessa. Parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 12.850. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Ao ameaçar Mauro Cid, o Serra Pelada comprometeu a espontaneidade da delação. Como Xandão sabe que há omissões? Ele é onisciente? Vamos usar a lógica. Para saber que há omissão, necessariamente as autoridades teriam que ter o conhecimento prévio do que aconteceu. Se a autoridade já sabia, para que delação? É como o próprio Mauro Cid desabafou naquele áudio vazado. Eles já têm a narrativa pronta. E aí você tem que dizer o que eles querem. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso falar o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. E outra, se o Xande sabe que há contradições, por que aceitar o acordo de delação com um delator tão inconstante e não confiável? A repercussão ao vídeo não demorou a acontecer. O advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, depois de tomar várias doses de vacina contra a leptospirose, se arriscou a ir ao esgoto onde as ratazanas da Globo News repetem a palavra golpe 24 horas por dia. E comentou sobre a delação sob coerção. Eu li 2 vezes a denúncia, sou leigo, o que é até melhor, né? Já que se trata de uma história, como o senhor muito bem. É um encadeamento de fatos, é como uma corrente, que um elo vai se ligando ao outro. Mas essa denúncia, esse contar de história, não se dá com base em testemunhos, em depoimentos, se dá com base em fatos. O senhor não achou que esses fatos levam a uma tentativa de golpe de Estado? Inclusive, a reunião de embaixadores, por exemplo, entra no contexto de construção de uma mensagem de que as urnas não são confiáveis, portanto, o Lula não é o presidente legítimo, que desemboca em 8 de janeiro. Então, o senhor não concorda que esse contar de história tem muito mais substantivo do que apenas testemunho? Não, eu com todo respeito, e sou o primeiro a dizer que nós temos que admitir o contraditório, Otávio, eu não concordo. Primeiro, o presidente Bolsonaro critica a questão das urnas, não foi em 2021, 2022, desde o tempo que ele é deputado. A questão das urnas, nós sabemos que o Congresso aprovou a questão do registro impresso. Foi vetado, o Congresso derrubou o veto. Seria essa uma medida antidemocrática? Esse é um recado que nós estamos passando que incentive um golpe de Estado, porque as pessoas, na maioria do Congresso que representa a população, disseram não confiar na questão das urnas eletrônicas e queriam registro? Então, eu não concordo. Uma coisa é crítica, outra coisa é participação em delito, é execução de golpe de Estado. São coisas absolutamente diferentes. E também não concordo, com todo respeito, também não concordo que nós estamos falando de fatos independentes. O cerne da acusação a acusação está baseada, sim, na delação do Cid. É que, na verdade, a denúncia deu uma disfarçadinha nisso. Por quê? Porque, na verdade, essa delação, como todos nós sabemos, né, é uma delação que contraria as normas mais elementares. Em primeiro lugar, o delator apresentou uma versão, apareceu na Veja áudios que ele próprio confirmou, questionando a sua própria voluntariedade. Ele questiona a sua própria voluntariedade e ele se comunica com o terceiro vazando a delação. Aí vai a autoridade e pergunta para ele assim, mas escuta, quem era o seu interlocutor? E aí ele responde assim, não lembro, pode ser meu primo, minha prima, meu tio ou minha tia. Isso não é piada, ele disse isso. E todo mundo fingiu que não aconteceu nada. A delação não foi rompida, ele quebrou a delação naquele momento. Aí nós vamos mais adiante. Chega um relatório da Polícia Federal que diz que ele mentiu.
Vocês estavam agora com os vídeos. Que ele mentiu, mentiu e se contradisse. Isso é o que disse a Polícia Federal. Aí vem, efetivamente, o Procurador-Geral da República e pede a prisão dele. E diz que ele descumpriu o acordo, apontando a cláusula do descumprimento. Ele pede a prisão e determina a rescisão do acordo. E aí o que aconteceu? O ministro determinou uma audiência. Uma audiência para salvar a delação. Doutor. Já que eu estou aqui na Globo, a pergunta é, pode isso, Arnaldo? Doutor, Pode isso? Pode marcar uma audiência para salvar a delação? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Outra pergunta. Pode dizer para o colaborador, desculpe, Otávio, só vou concluir. Tá. Pode dizer para o colaborador, o juiz da causa, pode dizer que se ele não falar a verdade, ele vai ser preso e perde imunidade para sua filha, para sua mulher e para o seu pai? O juiz pode fazer o papel de instrução no processo penal? Isso não fere o sistema acusatório? Nós vamos discutir isso. Toma distraído! Globo e STF estão cada dia mais sozinhos nesse enredo. O advogado de Bolsonaro acaba de colocar um desespero arrepiante nos blogueiros da Globo News. Jornalistas tendo a sua narrativa destruída ao vivo. Aí, como sempre, não aguardam o entrevistado concluir. Falta de educação deve ser uma das cadeiras do curso de jornalismo, né? O advogado falou coisas elementares. A delação é furada. Esse Otávio Fedis tem algum problema cognitivo, na boa, o cara é muito burro. Tanta gente já criticou o sistema eleitoral brasileiro desde muito tempo, inclusive pessoas de esquerda, mas a Globo News quer dizer que fazer isso é uma tentativa de golpe. Além do mais, se a delação é robusta, por que precisa de uma audiência de salvação? O teatro do STF virou tão óbvio que agora até ensaiam os próximos atos. Justiça de verdade não precisa de remendos. Só perseguição política requer gambiarras. O senhor vai pedir a anulação da delação do Cid? Andréia, deixa eu dizer uma coisa para você. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático. Um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Não se enganem. A jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. O Otávio Fedis sempre passando por um perfeito idiota e está convencendo que é. Minuta do Golpe é muito comédia. Falam isso com convicção. Muito bom ver a fisionomia de quem tenta levar isso a sério. Enquanto isso, o país vai por água abaixo nas mãos do Lula. Que tempos, que cortina de fumaça. A verdade é que Bolsonaro é vítima de uma fraude jurídica sem direito à defesa. E ele já sabe disso, claro. Talvez seja por isso que ele apertou com força o botão do... Mas eu poderia continuar vendo o meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Tortura psicológica, coação, saltos de lógica, mentiras em relatórios. Xandão parece eu quando quero alguma coisa do Alfredo. Só que em vez do borrifador, ele usa a família do Mauro Cid. Até agora, essa denúncia só serviu para uma coisa: revelar os crimes cometidos pelos acusadores. Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir
narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.